Alô, alô, alô. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se a gente for reparar, a gente já está praticamente em novembro, falta um mês para a gente terminar o ano. E, obviamente, quando eu inicio a minha aula, todas as vezes a minha gata vem e aparece na câmera. Como todas as vezes, é que vocês não perceberam, porque eu sempre tiro ela, mas dessa vez eu vou deixar ela aqui, porque eu tô cansada de regravar os vídeos que você me atrapalha. Ok? Então, se vocês não se importarem, a gente vai ter uma participação aqui coadjuvante de Gaia, certo? Prazer, Gaia. Gaia, terceiro médio do ângulo. Oi, pessoal! Eu atrapalho aulas. Beleza? Gente, igual eu estava comentando, né? A gente chegou em novembro aí, mas o nosso corpo ainda. Nosso corpo está em novembro, mas nossa mente está tentando o que aconteceu nesse ano. E a minha está estacionada lá em março, né? Quando a gente se separou, né? Mas vamos, que falta pouco. Vocês estão no terceiro ano, logo vocês estão se formando. E se Deus quiser, vocês vão estar na universidade ano que vem. E eu vou dar um grande abraço em todos vocês, certo? A aula de hoje, dando continuidade, né? Nós vamos falar de industrialização, ok? Já estamos, né, falando de industrialização há um tempo, falamos sobre os tipos de indústria, falamos das etapas, né, das revoluções industriais, e hoje a gente vai falar dos modelos de produção. Então, assim, abraça o caderninho, pega a marca-texto, se é que vocês fazem anotações, para a gente discutir um pouquinho sobre modelos de produção, porque cai bastante no vestibular, cai bastante no Enem, tá bom? Então, a gente vai falar bastante, né, do Fordismo e Taylorismo, e a gente fecha a nossa aula falando de Toyotismo, ok? Bom, gente, sempre quando você pensar em modelo de produção, vocês têm que pensar... Você não vai dar certo, só um minutinho. Aqui. Modelos de produção são receitas de como produzir, tá? Porque pensa comigo, até então, né, na primeira Revolução Industrial, era uma indústria que era muito simples ainda, né? Vocês concordam comigo? Existia ali os trabalhadores, já existia o maquinário, mas era uma indústria têxtil, né? Não era uma indústria que era considerada de superprodução, tá? Então, por conta de ser uma industrialização mais simples, ela não necessitava de uma super gerência, de uma super administração, ok? A partir da segunda revolução industrial, a gente já está falando de indústrias um pouco mais potentes, né? Um pouco mais produtivas, certo? Então, quando tem esse ganho de produção, uma aceleração da produtividade, é necessário você ter ali agora um pouquinho mais de organização, tá? Não dá para você deixar diversos setores ali desorganizados, né? Você precisa ter uma administração melhor do que está sendo produzido, tá? Tanto que na primeira revolução industrial era a indústria têxtil, né? Você produzia tecido. Agora você está produzindo automóveis. Então, há uma necessidade melhor de organização da indústria. Então, por isso que a gente foi, né? Foi se criando os modelos de produção para que se organizasse de uma forma mais produtiva e, consequentemente, você vai ter uma lucratividade maior, tá? O primeiro que a gente vai discutir aí é o Fordismo-Taylorismo. Vocês vão perceber que sempre quando a gente fala desse modelo de produção, é um alinhado ao outro, tá? Então, assim, Taylor, vocês têm que saber que ele é o da teoria da administração científica. Ele traz toda a teoria de como você organizar uma indústria, tá? Ford põe em prática aquilo que Taylor diz, tá certo? Então, novamente, vamos racionalizar a produção, vamos pensar para fazer a produção. Não é simplesmente você ter uma indústria e produzir, vamos fazer isso de uma forma mais eficiente, tá? Então, Taylor cria a teoria da administração científica, ok? E Ford, que era um engenheiro norte-americano, vai lá e vai pôr isso em prática nas suas indústrias automobilísticas, tá? Vale ressaltar que o Fordismo e o Taylorismo, então, são modelos de produção norte-americanos, como vocês estão vendo na bandeirinha aí, tá? Então, o que Ford, né? O que Taylor pensou e Ford aplicou. Na produção, para você ter uma indústria, você tem que pensar, você tem que ter regras, tem que ter hierarquia dentro da indústria. Tudo isso vai acelerar mais a minha produção, ela vai ser mais eficiente e, como consequência, eu vou ter maior lucratividade, tá? Então, como que Ford fez essa organização, tá?
A primeira coisa que vocês vão lembrar, bom, vocês estão no terceiro colegial, então provavelmente em algum momento da vida de vocês, vocês assistiram partes ou o filme todo do Charlie Chaplin, né? Que chama Tempos Modernos. Isso é muito usado em sociologia, em história, e os professores de geografia usam esse videozinho aqui sem dó, tá? Então, às vezes, eu até ponho em aula, os alunos falam, ai, de novo esse vídeo, né? Que eles não aguentam mais assistir. Mas ele é um vídeo extremamente didático, tá? Se a gente estivesse tendo aulas presenciais, eu provavelmente ia passar esse vídeo para vocês de novo, tá? Caso não tenham assistido e teve essa falha aí na educação de vocês, só vocês pesquisarem no YouTube Tempos Modernos, vocês vão achar um monte de videozinhos, tá? O que Ford dizia? Era necessário você ter uma linha de produção. Então, você tinha ali uma esteira, tá certo? Por essa esteira passava o produto a ser produzido e cada trabalhador tinha uma função, tá certo? Para a gente conseguir observar melhor isso na nossa realidade, a gente tem, por exemplo, o Subway, né? A gente tinha Subway aqui em Avaré e fechou, né? Eu acho que, assim, poucas cidades eu consegui ver que conseguiu fechar uma franquia de Subway. Então, a gente tá, de fato, de parabéns, tá? Mas tá certo, isso aí, não pode ficar consumindo essas franquias norte-americanas. Mas, enfim, para tentar trazer um pouco, né, próximo da nossa realidade, caso, né, fique muito complicado vocês entenderem nas indústrias, o Subway era uma forma de linha de produção, tá? O que acontece? Para quem já foi ao Subway, você chega lá, você escolhe o pão, daí você fala o pão pro mocinho, daí o próximo moço é responsável pelos molhos. Eu não consigo lembrar, porque faz muito tempo que eu não vou no Subway também. Mas aí, o próximo moço ao lado, ele fala do molho, ele fala das saladas. O terceiro moço do lado, ele fala das carnes e ele vai falar a forma de fazer o seu lanche, se vai ser quente, se vai ser frio. E o último vai cobrar de você, tá? Qual que é a ideia de você colocar cada trabalhador numa função? Porque ele vai exercer a mesma função o tempo inteiro. Então, Ford acreditava, né? Quando você tinha ali o mesmo trabalhador fazendo a mesma função, você tinha uma maior eficiência, tá? Porque ele não vai perder tempo fazendo outras funções. Ele vai ficar ali o tempo inteiro fazendo a mesma coisa que foi designada, tá? E isso vai fazer com que seja mais rápida a produção, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, no videozinho do Charlie Chaplin. Um é responsável em martelar, o outro é responsável em parafusar, outro era responsável em mudar as peças de lugar, ok? Então, a gente fala que nessa época a gente tinha a especialização do funcionário, a especialização do trabalhador. Só que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente pensa em especialização, a gente acha que é uma mão de obra mais qualificada, né? A mão de obra especializada, uma mão de obra qualificada. E não, ele na verdade ele era especializado numa única função. Então, ele era especializado em martelar, ele era especializado em parafusar. É a mesma coisa aqui, esse daqui vai ser especializado em esquentar o lanche, vai ser especializado em colocar a salada no lanche, tá? Um dos motivos também de se ter linhas de produção, né, na esteira, que era muito mais fácil de você identificar os problemas, tá certo? Então, assim, vou dar exemplos bem simples, tá? Mas no caso aqui do filme do Chaplin, algumas peças elas estão mal parafusadas. Então, você já conseguia identificar exatamente aonde estava o problema, né? E solucionar. Ford sempre pensava muito na questão do cronômetro, tá? Que vocês vão ver aqui. O controle total da produção. O tempo cronometrado. Você não pode perder tempo fazendo funções diferentes. Você não pode perder tempo tentando identificar aonde estão os principais problemas, tá? Quando você setoriza, né? Quando você coloca um trabalhador fazendo cada função, você ganha tempo aí, né? Tanto na identificação de problemas, quanto também na produção mais rápida, tá? É tanto que, né, nesse filminho aqui dos tempos modernos, existe um relógio, né, grandão, que ele fica toda hora despertando esse relógio, né, fazendo com que os funcionários ali, ó, não percam o tempo. A esteira também vem muito disso, né? Se você deixasse para cada trabalhador fazer o seu tempo, a produção ia ser muito mais vagarosa.
Como a esteira vai passando, o trabalhador tem que ir de acordo com a velocidade da esteira. Então, isso vai fazer também com que a produção seja mais ágil, tá? A gente fala, né, de um trabalho repetitivo, já tinha falado aqui, né, uma mão de obra especializada com um asterisco, porque não é uma mão de obra qualificada, mas ele é especificado, né, especializada em fazer uma única função. Infelizmente, era um trabalho bastante repetitivo e alienado, tá? Porque o que a gente dizia? Como ele ficava fazendo sempre a mesma função, você não tem ali uma evolução do funcionário, tá? Muitas vezes, quando a gente entra para trabalhar, né, no mercado de trabalho, você entra sabendo uma coisa, né, fazendo uma coisa, e a ideia é que você vai evoluindo com o passar do tempo e aprendendo coisas novas, aprendendo funções novas, mas não era o que acontecia, né? Nesse exemplo, nesse modelo de produção, a gente fala que o funcionário, o trabalhador, era como se ele fosse uma ferramenta, né, da indústria, como se ele fosse uma simples peça, tá? Porque esse trabalhador, ele não vai pensar, esse trabalhador, ele não sabe como fazer. Existe até aqui uma chargezinha que ficou famosa, né, foi cobrada no Enem, que esses trabalhadores, né, eles nem sabiam aquilo que eles produziam muitas vezes, tá? Porque eles ficavam ali anos na mesma função, mexendo na mesma peça, na mesma ferramenta, e eles muitas vezes nem sabiam aquilo que era produzido, né? Então, essa charge caiu no Enem, acho que em 2016, né? Ele fala aqui, ó, vou me aposentar amanhã, sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, tá? Então, assim, o funcionário, ele perde, né? O trabalhador, ele perde a humanidade dele, né? E ele passa a ser simplesmente uma ferramenta ali da fábrica, da indústria, tá? Eu coloquei essa partezinha aqui do filme, que ela é bem, eu acho engraçada, né? Mas meus alunos tendem a dizer que eu sou emocionada com qualquer coisa. Mas é até legal que eles mostram aqui, né, que tipo uma ferramenta aqui, uma máquina de alimentação dos funcionários, né? Ou seja, nós, por nós mesmos nos alimentando, a gente é mais vagaroso, a gente vai no nosso tempo. Obviamente que é uma brincadeira, tá? Mas qual que é a ideia, né, que ele quis transparecer aqui? Vamos usar máquinas para o trabalhador se alimentar, para ele se alimentar mais rápido, para ele voltar logo para a produção, tá certo? Então, sempre quando vocês pensarem em Ford, gente, é tempo cronometrado. Tudo que é feito dentro da indústria é cronometrado, é pensado para que haja mais produtividade e seja mais rápido, né? Uma coisa é consequente da outra, né? Se você está produzindo mais rápido, sua produtividade logo também vai ser mais rápida, tá? Qual que era o objetivo dele, né? A produção em massa e a produção padronizada, tá? Ford, gente, foi conhecido por popularizar o carro, tá? Por quê? Porque ele não produzia uma meia dúzia de carro, ele produzia muitos carros, né? A ideia não era produtividade. E o que ele dizia? Se eu produzir em massa, eu tenho uma redução dos meus custos, tá? Isso é óbvio, vocês concordam comigo? Sempre quando a gente vai produzir, a ideia é que você produza numa grande quantidade para você conseguir vender e ter uma lucratividade. Não adianta nada produzir pouco e daí sua lucratividade vai ser baixa, certo? Então, ele popularizou o carro, porque quando você produz em massa, lei da oferta e da procura, né? Tem ali muito carro e daí você consegue fazer com que o preço fique mais baixo, tá? Inclusive, ele até dizia que ele gostava de produzir para que os funcionários dele pudessem comprar os carros, ok? Então, a produção em massa, você acaba aí produzindo bastante produto, isso faz com que o preço dele caia, e daí fica mais fácil o acesso às pessoas, tá? E a gente sempre diz também de Ford, né, de uma produção padronizada. Isso vai em dois sentidos, né? Padronizada na forma de produzir, que é sempre feito do mesmo jeito, é sempre feito com a mesma ferramenta, a função é sempre feita da mesma forma, tá? Isso vale no momento da produção. E também a gente fala de uma produção padronizada, é que todos os produtos deles eram iguais, tá? Esse Ford que vocês estão vendo, esse carro que vocês estão vendo aqui é o Ford T, ou a gente chamava também de Ford Bigodinho, tá? Ele produzia todos os carros iguais,
ok? Então, se você saísse nos Estados Unidos ali na década de 20, na década de 30, vocês vão ver que todas as pessoas utilizavam os carros muito parecidos, né? Todos eram nesse formato, né? Nesse designer, e eles eram todos pretos, tá? Tem até uma fala dele que ficou bastante conhecida, né? Que ele dizia assim, qualquer norte-americano pode ter um carro, desde que ele seja preto, tá? Por que que ele usava, né, a tinta preta? Quando você usa o mesmo produto, vocês concordam comigo que você não tem prejuízo, né? Você não tem, como que eu posso dizer? Desperdício, tá? Se eu produzir lá um carro vermelho, um carro azul, um carro preto, pode sobrar tinta preta no final do processo, pode sobrar tinta vermelha no final do processo. Isso é desperdício, isso é perda de lucro, tá? Ford, ó, não podia perder lucro, tá? Então ele dizia que todos os carros deveriam ser pretos, por quê? Primeiro que a tinta preta, ela é mais barata, evita o desperdício, já que todos os carros vão ser pretos. E a tinta preta também, ela seca mais rápido. Então, pensa só, né? Ele era muito racional, né? Tudo aquilo que tinha dentro da indústria de Ford era pensada, de fato, para que não houvesse prejuízo, tá? Então, nessa época, gente, não existia muito aquela questão da preocupação com o cliente, tá? Por quê? Porque todos os carros eram iguais. Então, tinha essa coisa assim, o cliente quer um carro vermelho, de sofá de couro. Não tinha isso, todos os carros eram iguais. Então, se você quisesse ter um carro na década de 30 nos Estados Unidos, ele ia ter que ser preto, tá? Ford ter, tudo bem? Então, a produção padronizada era para ele, né, baratear também o seu produto e também ele ter uma maior lucratividade, tá bom? O que deu errado nesse modelo? Como a gente viu, ele era um modelo de superprodução, era um modelo de produção em estoque. Ele produzia bastante para gerar estoque, para que ficasse mais barato seus produtos. Concordam? Lembram disso? Eu já até comentei que ele popularizou o carro por conta disso, né? Que ele deixava mais barato o valor do carro. Só que em 1929 a gente teve a crise, né? Crise da Bolsa de Valores, crise da Bolsa de Nova York, na qual os Estados Unidos quebrou. E não só os Estados Unidos quebrou, né? A Europa quebrou. E as crises, né? Eu sempre digo que é uma crise que acontece nos Estados Unidos, ela vai acontecer também no mundo todo. Afetou a gente de modo geral, né? Afetou os Estados Unidos, afeta a União Europeia, afeta o Brasil, né? A América Latina como um todo. E sempre foi assim, né? Na crise de 70, na crise de 2008, sempre que os Estados Unidos, né, ele entra em crise devido, né, ao nível de globalização que a gente está hoje, não tem como a gente não ser atingido, tá? E é a crise de superprodução, né? O Ford, ele produzia em estoque. Então, agora, né, você tinha ali um monte de carro e você não tinha mercado, você não tinha pessoas para comprar aquele carro, tá? Então, ele vai acabar entrando em crise, tá? Se ninguém está comprando carro, a tendência dos preços do carro diminuir ainda mais. E daí você acaba quebrando, né? Acaba dando prejuízo à sua indústria, certo? Como solucionar essa crise? A gente precisa aumentar o mercado, a gente precisa aumentar o consumo das pessoas, tá? Então, se vocês se lembrarem, se a gente fazer um paralelos aqui, após a crise de 29, a gente vai ter uma doutrina econômica nova, que a gente chama de keynesianismo, tá? Até então a gente estava vivendo o liberalismo econômico, né? O mercado aí, ó, flutuando. O mercado, né, é lei da oferta e da procura, mão invisível, né, do Adam Smith. O Estado não tem que intervir, deixa com o que o mercado se autorregula, né? Tomamos na rabeta. Não, né? A gente viu que não é assim que funciona, tá? Há uma necessidade mínima do Estado na economia que a gente viu que pode desregulamentar sim, tá? Então, o que vai acontecer? Assumindo o keynesianismo, assumindo uma nova doutrina econômica, a gente vai ter maior intervenção do Estado, tá? E uma das formas de intervenção do Estado é desenvolvimento de políticas públicas, desenvolvimento de obras públicas para que a população, né, trabalhe nessas obras, gera emprego, gera consumo, tá certo? Então, foi dessa forma que os Estados Unidos tentou resgatar a sua economia. Agora, com uma doutrina econômica de maior intervenção do Estado, eles conseguiram dar
uma minimizada nesse impacto econômico, tá? Só que, como a gente já sabe, né, a gente teve uma crise em 29 e depois uma crise de novo em 1973, né, que é a crise do petróleo, tá? E Ford vai quebrar mais uma vez. O que a gente diz, né? É um modelo muito rígido. Ele vendo que gerar estoque dá problema, ele deveria ter mudado isso, né? Produzir menos, certo? Produzir um número menor de carros, tentar aumentar um pouco o valor do preço do carro. Mas não, por ser um modelo rígido, né, que não se altera, Ford se manteve na mesma teoria, né? Tempo cronometrado, produção padronizada, produção em massa para gerar estoque, e daí vai ter os mesmos problemas. Na crise de 70, os Estados Unidos vai lá e vai sofrer uma crise novamente. Não só os Estados Unidos, né? Na crise de 73, é a crise do petróleo, né? Então, a gente não fala que é a crise dos Estados Unidos, mas é a crise que o mundo inteiro vai ser afetado, tá? Então, vai ter as mesmas situações, de novo, estoque lotado, não vai ter ninguém para vender, né? Ninguém quer consumir carro no momento de crise. Esse modelo é muito rígido, ele vai quebrar novamente, tá certo? A gente vendo que é um modelo rígido, que é um modelo que talvez não funcione sempre, vai surgir um novo modelo, que é o toyotismo, tá? Que é um modelo japonês, tá? A gente chama ele de modelo pós-fordismo, né? Que ele vem aí para tentar salvar, né, os modelos de produção industrial. É um modelo atual e a gente diz que ele é um modelo flexível, tá? Sempre quando a gente pensar em toyotismo, essa palavra aparece bastante, principalmente em relação ao Enem, tá? O modelo flexível, flexibilidade de produção, tá? Por que flexibilidade, gente? Se a gente tinha Ford, que era extremamente rígido, né? Existiam as funções determinadas, existia a matéria-prima determinada, tinha a tinta que não podia mudar de cor, ok? O modelo, né, duro, modelo rígido. Eles percebem que isso não funciona. Então, os japoneses, eles vêm com um modelo mais flexível, tá? Ele é flexível principalmente porque para o Japão tem que ser flexível. Pensa o que é o Japão, gente. O Japão é uma ilha, ok? Uma ilha que está em encontro de 4 placas tectônicas. Isso faz, né, como consequência, ele ser uma área de geografia complicada, tá? É um relevo montanhoso. Então, você tem pouco espaço para produzir, certo? E o pouco espaço que se tem para produzir, que são as áreas mais planas, né, do Japão, é uma área de elevada densidade demográfica, certo? A gente tem uma megalópole, que a gente chama de Tokaido, né, que é a maior concentração populacional japonesa, tudo bem? Então, há uma necessidade de ser flexível, porque pensa aqui, quando vocês pensarem numa indústria, né, de Ford, vocês têm que pensar naquelas indústrias enormes norte-americanas, né, aqueles galpãozão enorme de produção de carro, tá? No Japão tem espaço, tudo bem? É uma área bastante limitada, uma geografia complicada. Então, eles vão ser mais flexíveis em relação à sua produção. Tem que tudo estar dentro do Japão para produzir? Se eu vou produzir um carro, há necessidade de todas as etapas da produção estarem dentro é feio, hein? Estarem dentro do Japão? Não, né? Se eu preciso de uma área maior, por exemplo, eu posso colocar minha produção, por exemplo, na China. Eu posso colocar meus galpões de produção no México, certo? Eu posso colocar meus galpões de produção em alguns países pertencentes aos tigres asiáticos, tá? Ah, e o pensar, né? A tecnologia que vai ter aquele carro, daí tudo bem, daí eu posso deixar a tecnologia, a mão de obra qualificada dentro do Japão. Mas outras áreas, né, em relação aí da produção, não necessariamente precisa estar dentro do Japão, tá? E a forma de produzir também, ela vai ser mais flexível, tá? Se em Ford a gente fala de padronização, de modelo rígido, toyotismo você tem que falar de flexibilidade e automação, ok? Aqui a gente vê, né, se lá em Ford o homem era uma ferramenta, né, da indústria, no toyotismo o homem mal participa, tá? A gente fala de um desemprego estrutural, ok? Não é que o homem ele perde emprego, ele perde a sua função, né? Não existe mais a função dentro da indústria, porque ela vai ser substituída por robôs, vai ser substituído
por máquinas, tá? Esses maquinários, geralmente, eles vão fazer aquilo que o chão de fábrica faz, tudo bem? Então, você tem uma mão de obra humana ainda dentro das indústrias, mas vai ser uma mão de obra qualificada. O apertar parafuso, o martelar, aquilo que a gente considera, né, o chão de fábrica, aquilo que é simples, a gente vai deixar para os maquinários fazer. Mesmo porque maquinário não fica doente, maquinário chega no horário, né, do trabalho, maquinário não precisa de 13º, maquinário não tira férias, tá certo? Então, obviamente, a automação aí, ela é muito mais produtiva que a mão de obra humana, tá? Esse slide aqui, ó, ficou cheio de informação, mas eu prometo que eu vou discutindo com vocês aqui um a um, tá? Eu vou começar aqui pelo que a gente já falou, né? No toyotismo, a gente vai ter alta tecnologia, a robotização. Então, como eu comentei, né? Os trabalhos considerados mais simples, que antes era feito pelo chão de fábrica, vai ser substituído pela automação, igual vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque é mais viável economicamente e é mais produtivo. Ah, professora, mas robô não custa caro? Custa, mas eles investem bastante nisso, né? Diferente de nós aqui no Brasil. Então, eles investem bastante nisso e ao longo prazo isso daqui é muito mais viável do que você manter um monte de funcionário, tá? Como eu comentei também já no outro slide, a mão de obra que fica vai ser uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra, né, que vai ter que saber mexer nessa mecanização mais sofisticada, vai ser uma mão de obra que precisa gerar novas ciências, pesquisa, tecnologia, para essa indústria se movimentar, tá? Um exemplo disso daqui, né, de a união, né, de qualificação com emprego nas indústrias, é o Vale do Silício nos Estados Unidos. A gente vai falar isso nas próximas aulas, né? O Vale do Silício, gente, que é o Sun Belt, né, o cinturão do sol, é aquela região da costa dos Estados Unidos que você tem as principais indústrias e empresas mais conhecidas, né? Então, a gente tem a Apple, a gente tem a Facebook, a gente tem a Google, né, que é o que a gente conhece hoje de empresa de comunicação, de empresa aí de sucesso, tá? E nessa mesma região onde você tem as universidades. Então, o que acontece? Essas universidades, né, desenvolvem pesquisa, ciência, tecnologia, formam uma mão de obra qualificada e essa pesquisa, ciência e tecnologia, junto com a mão qualificada, já vão para essas indústrias, já vão para essas empresas, né? Então, é uma aliança que funciona muito bem, principalmente em países desenvolvidos, tá? Produção flexível, just in time, né? Então, como que funcionava no Fordismo? Você tinha as fábricas, né? Elas produziam aquele montão de carro e iam para as lojas para vender, tá? Hoje em dia não é mais isso. A produção just in time é aquela produção bem na hora, né? Em tempo. Ou seja, o cliente ele vai pedir, né, o seu produto e daí a fábrica vai fazer, né? Muda-se o processo, né? Não é mais da fábrica para as lojas, mas a loja ela vai, né, buscar aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente, as especificações do cliente, ela manda o pedido para a fábrica e é feito para eles, tá? Agora, gente, a gente não tem mais uma produção em massa, tá? Agora ele vai produzir de acordo com a demanda, ok? A loja vai estar lá e falar, olha, eu preciso de 3 carros vermelho, 4 azul e 2 amarelo. Eles mandam o pedido, né, a requisição, a fábrica produz e entrega de volta para o cliente, tá certo? Outra coisa que a gente fala bastante, né, da produção just in time, é quando começa a ter o interesse daquilo que o cliente quer, ok? Foi o que a gente já comentou, em Ford não tinha preocupação. Se você quisesse ter um carro nos Estados Unidos na década de 30, ele ia ser preto e da Ford, ok? A partir da produção just in time, há uma crescente do marketing, tá? O marketing vai tentar vender produtos diferentes para vocês. Agora, quem vai falar como que vai ser o produto vai ser o cliente, tá? Então, a gente vai para essa parte do slide aqui, ó. A gente passa a ter produtos personalizados e diversificados, tá? A gente coloca o exemplo aqui da Fanta. Eu não sei se vocês sabem, mas a Fanta, ela tem mais de 80 sabores, tá? É que aqui no Brasil, o que a gente vê o que o cliente quer. E o que mais sai no Brasil é Fanta laranja e Fanta uva, que eu
abomino as pessoas que bebem Fanta Uva, que eu não sei como elas conseguem, mas geralmente, né, que a gente vê no supermercado é Fanta Uva e Fanta Laranja, se eu não estiver falando besteira, né? Mas temos mais de 80 sabores diferentes. Por quê? Porque em outros lugares, às vezes, vende mais Fanta Abacaxi. Em outros lugares, vende mais Fanta Manga, ok? Então, agora é a produção de acordo com o gosto do cliente, tá? Você não joga mais qualquer produto ali para ele consumir. Tem que ser de acordo com as necessidades daquele público-alvo, tá? Então, uma diversificação de produtos personalizados. Hoje a gente tem muito disso, né? De chegar numa loja, por exemplo, e ter a possibilidade de ver aquilo que tem mais a nossa cara, né? Aquilo que satisfaz mais a gente, tá certo? Então, ó, já explicamos aqui o just in time, robotização, mão de obra qualificada, produtos personalizados e diversificados, tá? E por fim aqui a desconcentração industrial. Foi o que eu comentei com vocês. Não há mais necessidade de você manter a produção toda num único lugar. Se tratando de Japão, que é uma ilha, ok? De geografia complicada, talvez seja mais interessante você fazer a distribuição da produção ao longo aí do território, tá? É óbvio, gente, que isso tem uma série aí de fatores locacionais e econômicos que também são muito mais a favor, né? A gente está falando aqui a respeito da geografia, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos não tem uma geografia complicada, né? Dava para a produção ser toda dos Estados Unidos. A União Europeia, né, a Europa como um todo, também não tem uma geografia complicada. Dava para desenvolver a produção toda dentro do seu território. Mas há uma vantagem econômica, ok? Óbvio, tá? Então, vamos pensar comigo. A gente sempre dá o exemplo dos Estados Unidos e México, tudo bem? Os Estados Unidos hoje, muita pouca coisa é produzida dentro, tá? Por quê? Porque é uma mão de obra muito mais qualificada e uma mão de obra que custa muito mais caro, tá? Um norte-americano, um trabalhador norte-americano, em média, né? Se a gente for colocar aí em indústrias, vamos chutar um valor aí que ele ganharia 16 a 20 dólares por hora. Um mexicano trabalha a mesma coisa por $1, tá? Então, a gente fala que são as vantagens locacionais, certo? Em países subdesenvolvidos, em países emergentes, a gente tem a característica, né, de ser uma mão de obra abundante e uma mão de obra barata, certo? Dentro dos nossos países, né, que são países mais pobres, a gente tem uma legislação trabalhista muito mais leve, ok? Dentro dos Estados Unidos, a gente tem um monte de sindicato, né, que vai reivindicar pelos direitos dos trabalhadores. Quando ele pega a indústria dele e joga no México, ele não tem mais esse problema, tá? Então, mão de obra abundante, barata, leis trabalhistas frágeis, ok? A gente pode colocar também como leis ambientais também mais frágeis. Quando você produz dentro dos Estados Unidos, né, tem uma série de leis ambientais que vai encarecendo o produto, né? Por exemplo, a gestão de resíduos sólidos, né? Para onde que está indo esses produtos? Está indo para um lixão? Esse produto está indo para um aterro? Para onde que está indo esse produto que vocês estão gerando, né? Esse lixo que vocês estão gerando? Os efluentes está sendo jogado aonde? Está sendo jogado no rio ou está dando a destinação correta? Tudo isso, de novo, vai encarecendo bastante a produção, tá? No México não tem isso. Então, pode poluir adoidado no México, que as leis ambientais são mais frágeis, tá? Uma indústria dentro dos Estados Unidos, o imposto, o aluguel do terreno é mais caro, tá? No México, os impostos são mais baixos. No México, né, para você alugar um galpão de produção, custa muito mais barato do que nos Estados Unidos, ok? Então, sempre quando a gente fala de desconcentração industrial, vocês têm que pensar que são vantagens locacionais. Vantagens locacionais para quem? Pro dono da fábrica, pro dono da indústria, pro capitalista. Porque a população, né? O que muita gente me fala, às vezes, professora, você fala desse jeito, pelo menos está gerando emprego. Tá gerando emprego, mas está gerando emprego que é extremamente explorado e mal pago, tá? Se vocês pegarem as maquiladoras mexicanas, vão ver a qualidade de vida dos trabalhadores, né? São trabalhadores que vivem em ambientes insalubres, que não tem uma janela, né? Que ganham $1 por dia. Então, assim, mãos de obra abundante, mas que tá gerando emprego
mas é uma mão de obra muito explorada, tá? Então, a gente não pode romantizar essa geração de emprego, não, tudo bem? Então, quando fala de desconcentração industrial, quais são as vantagens locacionais? Anotem aí que a Prona colocou no slide. Mão de obra abundante e barata, leis trabalhistas frágeis, leis ambientais frágeis, impostos baixos e aluguéis de terrenos mais baixos. Tudo isso vai fazer com que a produção fique muito mais barata. Quer um exemplo de um produto que faz bastante isso? A Apple, ok? Vocês acham que é produzido esse celular aqui dentro dos Estados Unidos? Não é. A ideia da Apple, né? A ideia do iPhone de ter 64 câmeras, de pegar debaixo d'água, a inteligência do produto é desenvolvida nos Estados Unidos. Então, a mão de obra qualificada fica dentro dos Estados Unidos pensando em formas de deixar esse produto mais caro, né? Porque o iPhone 12, pelo que eu vi, ele tá custando 12 mil reais, né? Então, toda a ideia de deixar o produto mais caro sai dos Estados Unidos, ok? Agora, a produção, né? A matéria-prima que é feita, o iPhone, é retirada da África, tá? A matéria-prima da bateria, da tela, toda ela é tirada aqui da África, ok? Tirada a matéria-prima, você precisa produzir o iPhone, daí eles mandam para onde? Para a China. Por quê? É uma mão de obra abundante, explorada pra caramba. Daí a China vai lá e vai montar esses iPhones, vai produzir e depois vende para o mundo do tempo, para todo mundo num preço muito mais barato. Acreditem, se o iPhone fosse produzido inteiramente dentro dos Estados Unidos, a gente nunca ia conseguir consumir esse produto, porque ele ia ser absurdamente mais caro do que ele já é, certo? Isso é desconcentração industrial. E por fim, gente, que vocês já estão cansados da minha voz, obsolescência programada. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo ou não. Tem um vídeo que é ótimo, que chama História das Coisas, tá? Se vocês quiserem buscar no YouTube, ele explica absurdamente bem sobre a obsolescência programada. O que acontece? Para o toyotismo é necessária a inovação tecnológica, tá? A ideia não é ficar produzindo o mesmo produto por 30, 40 anos, né? Precisa que haja uma inovação tecnológica, porque isso fomenta o consumo, tá? A gente é ótimo para explicar a obsolescência programada. Vocês estão vendo aqui, ó, os iPhones, né? Aqui nesse GIF parou no 6, né? A gente já tá no iPhone o quê? 64? Não sei. Mas perceba, né? Desde o iPhone 2 até o iPhone 6. Você pode ter certeza que o simples, o básico, porque o celular serve, que é para fazer ligação e mandar mensagem, o 2 e o 6 fazem a mesma coisa, tá? Se você pegar um iPhone 3, ele vai funcionar, porque ele foi feito para realizar ligações, né? Ele foi feito aí para mandar mensagens. Só que o que é a obsolescência programada? Hoje a gente produz coisas com prazo de validade, tá? Hoje eu comprei, né? Hoje não, mas há anos atrás eu comprei o meu iPhone, o meu é o 8, certo? Já sabendo que dentro 2, 3 anos ele ia ser um produto obsoleto, que é um produto já atrasado, né? Porque a gente já tem o iPhone 12, o iPhone 13 aí. Como que a gente sabe disso? Por causa da inovação tecnológica, tá? A nossa avó sempre fala isso. Antes eu comprava as coisas, durava, né? Que ela tinha aquela Brastemp azul que ficava lá na lavanderia. E realmente, gente, os produtos antigamente eles eram feitos para durar mais mesmo, porque era uma indústria muito mais simples, né? Demorava para você produzir uma lavadora antigamente. Então, eles produziam de uma forma que realmente tem que durar mais. Hoje em dia, você tem ali a sua lavadora, amanhã você tem uma lavadora e secadora embutida na mesma máquina, tá? Por quê? Porque você quer incentivar o consumo. Se eu faço um produto que faz a mesma coisa por anos, isso não incentiva o consumo. Eu vou falar, por que eu vou comprar outro? O outro faz a mesma coisa, tá? Isso é a obsolescência programada, é você continuar produzindo, né, um produto, só que toda vez você coloca uma tecnologia nova, você muda uma ferramenta, você muda, né, uma pecinha que está ali dentro e você é obrigado a continuar consumindo. Professora, quero ser contra o sistema, não vou comprar mais iPhone nem Android novo, vou me manter no mesmo até o fim. Você pode, mas em algum momento o sistema vai fazer você consumir o outro, tá? Seja por marketing, que a gente vê diariamente, né, o tempo inteiro,
reportagem, informação. A gente tá ali no Instagram olhando as fotos, parece, né? Os produtos, parece os produtos. Então, de alguma forma, a gente vai ser influenciado. Só que se você for muito forte, assim, não, sou contra o capitalismo, vou me manter firme, em algum momento o sistema vai pifar, tá? Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe é resistente ao capitalismo mesmo sem ela saber. Ela falou, não vou trocar de celular, não. Só que aconteceu, chegou um momento que o WhatsApp dela não entrava mais. Por quê? Porque precisava de um sistema operacional mais avançado e o celular dela não baixava, não fazia mais atualizações do iOS, tá? Porque estava muito antigo. Então, o que ela fez? Ela precisou comprar outro celular, senão ela não conseguia usar o WhatsApp. Então, mesmo você sendo resistente ao sistema, em algum momento ele vai te cobrar e você vai ser forçado a comprar produtos novos. Tá? No toyotismo é importante que haja inovação tecnológica, porque ela faz a gente consumir cada vez mais. Isso aqui desenvolve uma série de problemas socioambientais, né? Não preciso nem falar, né? Recursos naturais, você tem aqui exploração, né, de matéria-prima, exploração de mão de obra de outros países. Só que a gente finge que não vê, né? Mas acontece bastante, tá bom? Pessoal, a nossa aula foi isso. Aqui, então, só um resuminho, né, de tudo que a gente viu nesses dias, né, desde a primeira revolução industrial até o que a gente tem hoje de indústria 4.0, e os modelos de produção a gente viu hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver dúvida, pode me mandar mensagens que eu estou à disposição, tudo bem? Um beijo, bons estudos, tô com saudade. Tchau, tchau.